Meus caros, vivam, bom dia. Volto ao vosso convívio depois de alguns dias, semanas até, em que estive um pouco mais recatado e tenho recebido algumas queixas sobre esse recato, falta de aparecimento nos ecrãs do YouTube e do Facebook, que são as duas minhas principais páginas. O X, o antigo Twitter, já deixei de me preocupar com isso, que aquilo é só comunistoides e, portanto, não perco tempo com essa gente. Portanto, ignoro completamente. O Telegram também não, porque me parece uma rede demasiado fanática. De maneira que vou-me cingir apenas àquilo que é o principal e que sempre foi a minha rede principal. O Facebook, quer achem que está desatualizada, quer não, e o YouTube para colocar os meus vídeos. Bom, eu sei que muita gente me tem abordado, tanto a nível de mensagens, mas até em termos pessoais. Ainda agora estive lá embaixo na Rantré e por todas as festas onde vou passando, e já vamos ver isso aí, as pessoas me têm dito, pá, você, pá, eu sigo e tal, mas você nunca mais pôs lá nada e tal. Realmente estive de férias e volto agora à rentrée política, juntamente com o Chega, com André Ventura e todo o nosso pessoal que trabalha dia e noite para tentar abrir os olhos aos portugueses e, penso eu, com algum sucesso, apesar de dizerem que não, eu penso com algum sucesso. Realmente a rentrée deu-se no dia 22 de agosto, lá embaixo em Olhão, foi um sucesso. Muita gente, norte a sul do país, e tivemos a oportunidade de nos revermos naquele discurso de André Ventura, que foi um dos melhores discursos. Dizem que ele que anda cansado, que anda desmotivado. Ele anda cansado é de tanto bandido da extrema esquerda a tentar denegrir a sua imagem. Não conseguem, mas eles continuam a tentar. Olha, hoje uma notícia foi que o Hospital de Santa Maria vai começar a processar todos aqueles que difamam os serviços e os profissionais do hospital. Eu ando há anos a pedir isso, a que o partido comece a processar toda a bandidagem que se farta de dizer mal de nós, que nos chama disto, daquilo, extremistas, fascistas, nazistas. Só não nos chamam comunistas, graças a Deus. O comunismo é realmente a pior miséria política que aconteceu neste mundo. Mas chamam-nos tudo o resto. E pelos vistos nada acontece, eles continuam a chamar. Ainda agora, no último Expresso, um cartoon de um desgraçado qualquer a equiparar André Ventura a um descobridor português, e as velas da nau, em vez de terem a cruz de Cristo, como sabem foi sucedânea dos Templários, a Ordem de Cristo, em vez da cruz de Cristo colocaram lá a cruz suástica, e nada lhes acontece. Um jornal como o Expresso, que já foi uma referência nacional, hoje é um pasquim da extrema-esquerda, nada lhes acontece. Bom, eu lamento, porque se eu mandasse alguma coisa neste partido, podia não fazer mais nada, mas mais de metade desta gente que nos difama já tinha sido condenada, e isso seria um sinal para todos os outros bandidos, toda aquela bandidagem de extrema-esquerda, jornalecos, opinecos, tudo aquilo que é de extrema-esquerda e socialista, e há porque os carregue, terem tento na língua e pensarem no seu futuro. Mas, pelos vistos, eles continuam porque nada lhes acontece. É uma pena. Aqui está a rentrée. Nós estivemos no dia 22 deste mês de agosto em Faro. Foi, como digo, um sucesso, e o discurso de Ventura foi um dos melhores que eu ouvi até hoje. Outros assuntos: uma construção polémica na América, uma gigafábrica da Tesla que leva ao abate de 500 mil árvores. E toda a gente acha isto muito natural. Abater árvores para colocar painéis solares, hectares e hectares de perder de vista de painéis solares, toda a gente acha isto muito normal. Eu acho que os painéis solares não são grandes produtores de oxigênio. Eu acho que os painéis solares ainda não fazem a fotossíntese, mas ninguém se preocupa com isto. Portanto, se é para pôr painéis solares, se é para pôr uma floresta de vidro, vamos lá abater as árvores todas, centenas, milhares, centenas de milhares de árvores que são abatidas para construir fábricas sustentáveis, imaginem, ou então floresta de vidro. Uma coisa completamente absurda. Vamos ver se com isto não estaremos mesmo, agora sim, a alterar o clima. Uma charla aos imigrantes,
que nos perguntam a nós onde vamos, quem vai trabalhar para pagar as nossas ajudas, perguntam os imigrantes aos autóctones, aos residentes, aos nacionais do país que, claro, isto é uma brincadeira, que se põem a andar para não ter que pagar realmente os subsídios a toda esta gente que vem para trabalhar, segundo nos diz a classe política, mas depois que nós vemos durante o dia inteiro ao alto, há centenas no meio da cidade sem fazer a ponta de um caracol. Não fazem nada, mas querem nos convencer a nós que estamos lá a vê-los todos os dias, que eles estão a trabalhar. Não sei como é que se trabalha a olhar para um telemóvel de manhã até à noite, às dezenas e às centenas no meio das praças. Não sei que trabalho é aquilo, mas se calhar são nómadas digitais. Deve ser isso. Quem está de férias e permanentemente, pelo menos durante 24/24, não quer saber dos incêndios, não quis saber dos incêndios da Madeira, nem quer saber das negociações que não existem para o novo orçamento, é Montenegro. Aqui está ele de férias, de luxo no Brasil. Foi ajudar a economia de Lula, foi ajudar os brasileiros. É claro, os brasileiros vêm todos para Portugal para nos ajudar a nós, a nossa economia. Portanto, foi uma contrapartida. Veio 1 milhão de brasileiros para Portugal, uns vêm trabalhar, outros não vêm trabalhar, mas Montenegro vai para o Brasil e esse de certeza que não foi trabalhar, foi gozar, enquanto os incêndios da Madeira e o seu correligionário da Madeira, o Albuquerque, também estava de férias. Eles estão de férias e aquilo está a arder, mas não faz mal, porque férias são férias e férias acima de tudo. Estivemos em Penalva do Castelo, os 2 deputados eleitos pelo Chega em Viseu, eu próprio e o Bernardo Peçanha. Temos andado a percorrer as festas, temos estado em contacto com a população e realmente tem sido um sucesso. As pessoas vêm ter connosco, não somos nós que vamos ter com ninguém, são as pessoas que vêm ter connosco, que nos conhecem, com a nossa comitiva, também muito numerosa, e portanto temos vindo a correr estas últimas festas aqui no Distrito de Viseu. Vamos a todas aquelas onde nos chamam, onde nos convidam. Obviamente não aparecemos lá de chofre, aparecemos por convite das próprias conselhias que acham por bem que nós devemos estar presentes e passar a nossa mensagem, a nossa palavra e mostrar que não nos esquecemos de nenhum conselho dos 24 conselhos do Distrito de Viseu. Este João de Deus fiz uma chamada de atenção porque é um poeta que caiu no esquecimento, mas que eu gosto imenso e realmente que ele está impregnado do mais tradicional que o português do século XIX e até do século XX tinham. A cartilha de João de Deus, toda a gente se lembra, um grande pedagogo, mas para além disso ele era poeta e era bom que fosse mais conhecido este grande poeta. Eu dediquei-lhe há 4 dias um post que tem Germano Saraiva, é só clicar aqui, a contar a história dele. Uma coisa mais triste, muito mais triste do que a pedagogia, é a antipedagogia, é o retrocesso civilizacional de que nós somos alvos e até nos dizem que é bom. Eu quando vejo mulheres ditas de extrema esquerda ou de esquerda a defenderem estes regimes, eu fico completamente pasmado, porque é gente que vem do Afeganistão trabalhar para Portugal, estas pessoas são mulheres, vêm trabalhar para Portugal e vêm vestidas desta maneira, pois coitadas, elas não podem apresentar-se de outra forma, é assim que são obrigadas a apresentar-se na sua terra e vêm para Portugal também assim. É normal, cada vez mais normal, nós vermos gente com estas burcas, eu nem sei como é que isto se chama, em que nem os olhos se veem. É inacreditável como um país que se diz que é civilizacionalmente muito evoluído, pelo menos estamos no grupo da Europa, que são os países mais evoluídos em termos civilizacionais, e deixamos que isto se passe nos nossos países sem pormos cobro a esta pouca vergonha, a este retrocesso civilizacional, a esta escravatura das mulheres, que ainda por cima tem respaldo naquelas que se dizem feministas, as mulheres da extrema esquerda, do barloque da canhota, dos libertários, sei lá de quem, apoiam isto. É absolutamente indecente o que se passa com as mulheres de esquerda em Portugal ao verem isto e a não denunciarem esta miséria, esta pouca vergonha. Em festas, mas a trabalhar. Cá está, neste caso,
em Penalva do Castelo, a nossa comitiva que por lá andou. E foi o concerto de Tony Carreira, aquilo estava cheio, eram, sei lá, milhares de pessoas, diziam 20 mil, mas não é que não fossem 20 mil, seriam mais de 10 mil, completamente cheio. Tivemos a oportunidade de falar com muita gente em Penalva do Castelo, não é Viana do Castelo, aí também já estive e adoro essa cidade, é maravilhosa. Eu passo sempre férias, uns dias no Algarve e outros dias no Norte, em Viana do Castelo. Mas aqui foi Penalva do Castelo mesmo. Distrito de Viseu, os 2 deputados e a nossa Comissão Política Distrital e a nossa coordenadora de Viana do Castelo, Anabela. Correu muitíssimo bem, aliás, como todas as outras. E aqui temos as altercações bimbáticas e o tempo quente que se fazem sentir desde há 10 mil anos, pelo menos, meus caros. Eu não sei se sabem, já repeti isto várias vezes, mas o padrão que tem acontecido, pelo menos no último milhão de anos, ou meio milhão de anos, porque também não podemos ir mais atrás, o gelo do Ártico não nos dá mais informações do que 300 mil, 400 mil anos, é que tem havido 100 mil anos de muito frio, era glaciar, e depois 10 mil anos entrecortados de tempo quente. Volta outra vez a haver 100 mil anos de tempo gelado e outra vez 10 mil anos de tempo quente. Nós estamos nesses 10 mil, até já ultrapassamos um pouco, dizem os especialistas que estamos já há 12 mil anos em tempo quente, e foi isso que fez nascer a nossa civilização. Há 10 mil anos a humanidade era uma humanidade caçadora, a agricultura só foi inventada ou descoberta, como queiram, há 10 mil anos, portanto, quando começou o tempo quente. No tempo do gelo não há agricultura que resista, não há nada que resista, não há energia, e não havendo energia não há nada. Se voltar a era glaciar, que parece que está atrasada já em 2 mil anos, a próxima era glaciar, nós, pelo menos 90 ou 99% da população, não resistirá. Não resistirá porque teremos que voltar outra vez às cavernas. Imaginem uma civilização sem energia, sem eletricidade, sem transportes, sem nada. Não há alimentos, não há coisa nenhuma, não há agricultura, não há nada, não há aquecimento sequer. Portanto, vale a pena pensar nisso. Vale a pena perguntar se é melhor um tempo um pouco mais quente ou se é melhor voltarmos ao tempo das cavernas, ao tempo em que o gelo estava 3 km acima da nossa cabeça. Foi apenas há 12 mil, 13 mil anos. Aqui estão temperaturas máximas históricas por província. Em Espanha, é um exemplo, foi um espanhol que trouxe isto, e como podem ver, eu nem sequer vou ler isto, como podem ver, os 40 graus, os 41 graus, os 42 graus acontecem década a década, década de 80, na década de 50, temos aqui 40 graus em 1951, portanto, todas estas patranhas que nos dizem que as temperaturas agora estão maiores que nunca, não, sempre houve, só que nos anos 60, nos anos 50, não havia termómetros suficientes para se poder fazer uma média minimamente rigorosa, e ainda hoje não os há, mas hoje é por satélite e tal. Agora, nos anos 40, havia meia dúzia de termómetros, mas temos aqui, por exemplo, 40,2 graus em agosto de 43. Acham que eram as alterações climáticas provocadas por quê? Em agosto de 1943. Em 1961, por exemplo, aqui, é certo que depois há outras também, 2022, depois tem que haver, não é? Mas eu quero dizer-vos que o dia mais quente do ano, no Val da Morte, em que as temperaturas chegaram aos 46,7 graus, 1931. Venha lá o mentígrafo desmentir. 1931 foi o ano em que se verificou o dia mais quente de sempre. Será que em 1931 também havia toda esta loucura das altercações climáticas? Em 31, o ano em que o meu pai nasceu, por isso eu me recordo desse ano. Tudo treta, meus caros, tudo treta. É preciso pagar impostos com força. Já vamos falar nisso outra vez. Em Lamego, a capital do ensino porque foi onde o nosso primeiro rei aprendeu a ler. Pela mão de Egas Muniz, o seu aio. Terra de Egas Muniz, o aio de Afonso Henriques. Por isso, nós temos um projeto em embrião que iremos apresentar à Assembleia da República, se a nossa bancada assim o entender, de elevar Lamego e mais propriamente a freguesia de Britiande ao berço das letras em Portugal, ao berço do conhecimento, da educação, da instrução em Portugal, justamente porque foi a terra onde o nosso primeiro rei aprendeu a ler, a escrever e a contar. Teve contacto com as primeiras letras, teve contacto com o ensino, com a cultura de então, pelas mãos, justamente, do seu aio Egas Muniz. Foi em Lamego, Britiande, por isso nós vamos propor Lamego como o berço do ensino em Portugal. E acho que já vai tarde. A subida da taxa de carbono impede forte descida dos preços dos combustíveis. Como vos dizia há pouco, esta coisa das altercações bimbáticas serve apenas para o Estado arrecadar mais uns milhares de milhões
por ano. Quando o preço dos combustíveis baixa, como é o caso agora, temos o barril a 70 e poucos dólares, bom, o barril está baixo, então temos que aumentar. Temos o Estado, temos o Governo, que aumentar a taxa de carbono, justamente a taxa de carbono, que não faz efeito nenhum, porque por mais que a gente pague impostos, o tempo, pelos vistos, está cada vez mais quente, então não serve para nada. O melhor a fazer seria devolver-nos a nós o dinheiro, os milhares de milhões que nós já pagámos em taxas e taxinhas e impostos das emissões de carbono, uma vez que não estão a fazer efeito nenhum, não é, meus caros? Estamos a pagar isto desde 2005, desde Paris, e a verdade é que o tempo está cada vez mais quente. Então, o que os governos têm a fazer é uma coisa muito simples, é devolver-nos todos os trilhões de dólares que já pagámos, nós, as populações, a Europa pelo menos, porque a China não quer saber disso para nada, mas a Europa vai pagando, vai sendo esmagada em impostos, para quê? Pois se o tempo está cada vez mais quente, tudo isto tem sido inútil. E olhem, a semearmos, como estamos a semear, campos e campos, hectares e milhares de hectares de vidro, não é? De painéis solares, eu penso que não estamos a contribuir de maneira nenhuma para o arrefecimento do planeta. Mas como já vimos há pouco, talvez seja melhor o planeta não arrefecer muito, senão lá está, voltamos à idade das cavernas. Pois a subida da taxa de carbono, sem esta alteração, a gasolina poderia ficar 4 cêntimos mais barata já na próxima semana. Como veem, quando o petróleo sobe, nós todos pagamos mais. Quando o petróleo desce, o governo aumenta as taxas de emissão de carbono para nós pagarmos sempre cada vez mais. Isto, meus caros, eu nem tenho palavras, aliás, tinha, mas não os posso dizer aqui, para caracterizar esta pouca vergonha, este roubo, este esmifrar de impostos, este saque fiscal aos portugueses, que mais uma vez se preocupam com muita coisa, menos com isto. Deviam se preocupar com isto também. Avançando, parece que houve um sismo, e parece que foi o sismo mais forte dos últimos 50 anos, há 2 dias, diz aqui há 2 dias, eu senti, por acaso estava acordado, a essa hora senti a cama abanar, podemos falar Serra da Estrela, claro que não foi com a violência que aconteceu em Lisboa, pelo que tenho visto, aqui foi uma coisa mais soft e demorou mais tempo, durou cerca de 1 minuto, aquilo nunca mais parava, tive tempo de me levantar, tive tempo de me vestir, tive tempo quase de chegar à porta, quando percebi que aquilo estava a parar, que eu já ia descer pelas escadas abaixo. Recordo-me que em 1969, justamente na mesma terra, vivia num 3º andar e não tinha elevador, e deu para descer até ao resto do chão e encontrarmos todos cá em baixo, todos os moradores ali das redondezas, daquele quarteirão, estávamos todos na rua, deu tempo para isso tudo. E uma coisa que me surpreendeu e que nunca mais esqueci foi o ruído. Mais do que o abanar e as cristaleiras e os copos a bater uns nos outros e não sei o quê, mais do que isso foi o ruído que vinha da terra, um ruído subgrave, uma coisa medonha, parecia, sei lá. E desta vez não se ouviu nada disto, mas realmente em 69 eu recordo-me bem desse episódio. Bom, a verdade é que Portugal continua desprotegido, e isto serve para lançarmos durante mais uma semana ou 15 dias a questão: será que nós estamos protegidos em termos de um terremoto maior que possa aparecer? E quero-vos dizer que em ritmos, em lapsos temporais de 50, 60 anos tem havido terremotos, felizmente fracos. O último, o de 69, não foi assim tão fraco, foi 6,8, ok, da escala de Richter. Este foi bastante mais fraco, mas realmente esta libertação de pressão de 50 e 50 anos é bom, é uma boa notícia. Quer dizer que se passarem poucos anos entre cada pequeno, entre aspas, sismo, quer dizer que a energia vai se libertando, não acumula tanto, e portanto estamos menos propensos a sofrer um terremoto de grandes dimensões como foi o de 1755. A verdade é que nós não estamos preparados para isto, as universidades, os hospitais não estão preparados para um tremor de terra do tempo do Marquês de Pombal, e portanto só temos é que rezar para que isso não aconteça. Eu também compreendo, porque sou engenheiro mecânico, que é muito difícil reconverter as habitações que não estão preparadas para sofrer estes abalos sísmicos, pois praticamente teria que ser às fundações, e isso é impossível. Se forem edifícios grandes, pior ainda. Portanto, não há muito a fazer, há alguma coisa, mas não há muito a fazer em termos de preparação de edifícios que já existem para um terremoto que possa advir no futuro, mas
o que é obrigatório mesmo por lei é que os novos edifícios, e nomeadamente os novos edifícios públicos, venham capacitados para, enfim, resistir a terremotos até por menos a 6, tal, 7, que já é um terremoto muito grande. E não é isso que se vê. Não é isso que está a acontecer, a lei tem sido violada e, portanto, continuamos a construir hospitais sem estarem preparados para estes eventos que não sabemos quando aparecem, e isso até é curioso porque há aqui mais à frente um tipo qualquer que escreve no jornal o que fazer antes do terremoto, como se nós pudéssemos prever os terremotos. Não podemos. Podemos apenas reagir e estar preparados para quando eles acontecerem. Rita Matias, sobre a imigração descontrolada, um tema quente do momento, o tema em que o Chega ultrapassou todos os outros partidos, os partidos estão adormecidos, estão a assobiar para o lado, estão a fazer de contas que nada acontece, mas quem vive em Lisboa e nas cidades limítrofes, quem passa a semana, por exemplo, como eu em Odivelas, percebe que a esmagadora maioria das pessoas que vê na rua não são portugueses, nem são da nossa raça. Se não quiserem chamar raça, chamem outra coisa qualquer. Olha, por exemplo, a República Popular de Angola tem no seu cartão de cidadão a raça. Está lá a raça da pessoa. Se é branca, se é de cor ou se não é. Eu vou colocar isto aqui no meu Facebook dentro, em breve, até me tenho esquecido disso. Mas aparece a raça, portanto dizem que nós somos racistas, afinal não. Afinal, a República de Angola é que traz lá no cartão de cidadão a raça do cidadão. E eu não estou a dizer que isso é racismo, estou apenas a dizer que eles indicam qual é a raça. E nós, se fizéssemos isso, éramos chamados de racistas, sei lá de tudo. Bom, a imigração descontrolada é realmente um problema, grande problema, porque se continuar assim, meus caros, nós já cá devemos ter 1,5 milhão, 1 milhão talvez legais, meio milhão ilegais, a correr bem, a ser bondoso, porque provavelmente será meio por meio, e quero-vos dizer que aqueles que pagam impostos em Portugal não fazem mais do que a sua obrigação, pois todos nós pagamos. Por isso, essa frase, digamos, esse soundbite em que dizem, mas eles estão cá, estão a contribuir para a Segurança Social. Mal feito fora, não é? Mal feito fora que viessem trabalhar para Portugal e não contribuíssem para, digamos, a Segurança Social, como todos nós fazemos. Mas há outro, reverso da medalha. É que a outra parte, que é ilegal, essa não contribui para nada. Está cá e não contribui para coisíssima nenhuma. E se estiver doente, vai aos hospitais como aos outros, e é tratado como aos outros, graças a Deus. Toda a gente deve ser tratada, mas esses não contribuem com nada, ok? E depois, há outro ponto, é que as pessoas que contribuem, os imigrantes contribuem, e muito bem, pois naturalmente, um dia mais tarde vão ter direito à sua reforma. E ninguém fala nisso. Portanto, de propósito, ocultam que estas contribuições que se fazem para o Estado, mais tarde reverterão a favor do próprio, como acontece com todos os trabalhadores. Essa parte nunca é nomeada, nunca falam nisso. Só dizem, estão a contribuir, então, mas depois vão usufruir desse contributo na hora da reforma, certo? E disso ninguém fala. Cá está ele a dizer... mais uma barbaridade que ele costuma dizer, neste caso diz, sismo, este foi um teste real às nossas capacidades de resposta. Mas qual resposta? Qual resposta ao seu ministro muleta do PSD? Mas qual teste? Fizemos alguma coisa? Não fizemos nada. Limitámos-nos a ver a terra a tremer, os edifícios a abanarem, não houve nenhum prejuízo, felizmente, nem €1. Embora estejam já a dizer que este sismo vai causar 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de prejuízo. Como? Não houve um copo que caísse ao chão e que se partisse. Para onde é que vão esses 10 milhões? Alguém vai tomar conta deles. Então, este foi um teste às nossas capacidades. Não houve nenhum teste. Não saíram corporações de bombeiros, não saiu a proteção civil para as ruas, nada se fez. Qual teste? Eu ia dizer que eram, mas não posso tratar mal os trabalhadores do circo. A CNN está a entrevistar moradores sobre o sismo daquela noite, foi há 2 dias. Mas, por incrível que pareça, e podem voltar atrás com a box, vão ver que todos eles eram estrangeiros. Todas as pessoas que foram entrevistadas na rua, que eu vi dezenas, eram todos ou brasileiros ou tinham um sotaque meio espanhol. Não me parecia que fossem espanhóis, não eram turistas. Parecia-me da América Latina, um sotaque espanhol, castelhano, melhor dito, mas um sotaque especial, não aquele que nós estamos habituados a ver. Portanto, isso quer dizer que nós estamos mesmo a ser invadidos por imigrantes. E cá está o sismo, que é o do momento, e pergunta um tipo qualquer, Notícias ao Minuto, ou pergunta ou diz, que é mais giro ainda, diz assim, sismo,
Eis o que fazer antes, durante e depois de sentir um abalo. Antes. Mas alguém pode prever o que vai aparecer um sismo a seguir? Alguma coisa a fazer antes de algo que nós não podemos prever? Como? É preciso ser um bocadinho totó, não é? É o que eu pergunto. O que fazer antes? Valha-nos Deus. Quem é o louco do jornaleco que escreve isto? O que fazer antes do sismo? Meu Deus. E depois lá está. O que eu vos disse ainda há pouco. 10 milhões. Há quem diga que este sismo nos vai custar 10 milhões. Reparem, eu repito, não houve prejuízo de 1 euro neste sismo. As coisas abanaram, muito bem, mas não houve nenhum prejuízo. Não houve nenhuma casa que tivesse ruído, nem sequer uma parede, nem sequer uma janela. Onde é que estão os 10 milhões que estão a querer dizer que nós vamos ter que pagar? Se o sismo não causou sequer 1 euro de prejuízo, como é que ele nos vai custar 10 milhões? Que bandidagem, meus caros, que bandidagem. E por falar em bandidagem, todas as madrugadas a RTP faz a propaganda das alterações climáticas. Vocês com certeza não sabem isso, mas eu, vá-se lá saber porquê, tenho acordado entre as 3 e 5 da manhã, à noite, e fico ali um bocado sem sono, e ponho a televisão a dar, e na RTP3 eu vejo todos os dias documentários diferentes, todos eles no mesmo sentido, no sentido de promoverem as alterações climáticas. É esse o único objetivo daqueles documentários, é aquele o objetivo da estação de televisão, pelo menos dos seus diretores, do seu diretor de programação, é injetarem o povo que está acordado àquela hora com as alterações climáticas. Ora, é um trabalho de anos que tem que fazer o seu efeito. Mas já vamos falar também um pouco sobre isso e sobre o reverso da medalha. Outro assunto que vem no Expresso é propinas de estrangeiros são pagas pelos portugueses. Está aqui o senhor José Manuel Silva, que diz que é membro da direção da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, escandalizado, porque a partir de agora os estrangeiros, as suas propinas são pagas pelos portugueses. Meu caro senhor José Manuel Silva, tenho uma má notícia para lhe dar, é que não é desde agora, não é a partir de agora, sempre foi. Pela simples razão de que, por exemplo, os palopes que estão a estudar nas universidades portuguesas e até nas escolas secundárias portuguesas, nos cursos profissionais e por aí fora, eles nunca pagaram propinas. Quem fica de as pagar é sempre os governos de onde eles vêm, portanto a sua nacionalidade. E esses governos esquecem-se de as pagar, nunca as pagam. E então no final do ano, 2 em 2 anos, há um acerto de contas, e o acerto de contas é que essas propinas nunca são pagas, ou seja, são perdoadas. É o perdão da dívida, não só das propinas, de muitas outras coisas, dinheiro que nós emprestamos, nós que não temos, pedimos aos outros, dinheiro que nós emprestamos à Angola, a Moçambique, que eles acabam sempre por nunca nos pagar. Nós perdoamos sempre essa dívida e depois geralmente vem com a conversa que é para ajudar esses países, Angola e Moçambique, por exemplo, a combater as alterações climáticas. Estão a ver, meus caros, como é que nós ficamos sempre sem dinheiro? Nós que não o temos e que andamos a pedir esmolas aos outros, os outros que nos dão anualmente as esmolas que nós precisamos para sobreviver, e nós ainda agarramos em parte essas esmolas que pedimos emprestado para dar. Aqui já não é emprestar aos outros. Não, nem sequer sem juros. É para oferecer, é para dar. É para dar. Os outros nunca nos devolvem sequer o dinheiro, quanto mais juros. Percebem? Nós temos feito isso. Nós, que pagamos juros a quem nos empresta, depois oferecemos esse dinheiro, que não é nosso, aos outros que não nos pagam nem o dinheiro, o investimento, nem os juros. Zero. E nesse aspecto, aqui temos as propinas. Os estrangeiros nunca pagaram propinas. Quem ficou de as pagar eram os governos. E os governos sempre se esqueceram de as pagar. Portanto, não é novo, toda a gente sabe. Quem conhecer diretores de institutos politécnicos, quem conhecer reitores de universidades, pergunte-lhe quanto é que Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Timor, quanto é que pagaram de propinas pelos estudantes que estão cá a estudar. E a resposta é bola. Cá está. Já vai em 15 milhões. Um prejuízo de 0 euros vai em 15 milhões. Diz que o sismo de 7 graus na escala de Richter e com o mesmo epicentro teria tido um custo total equivalente a 6% do PIB nacional. Vejam bem, já nos estão a preparar para a nova Covid, para a nova guerra da Ucrânia. Quando não houver mais nada, resta-nos ainda o sismo, para fazer com que alguém vá buscar não sei quantos milhares de milhões ao erário público, ao nosso dinheiro. Entre impactos diretos e... Ora, neste preciso momento, vejam, o título é Sismo mais forte em Portugal teria custo total de 15 mil milhões. Já vai em 15 mil.
Eu pus aqui 15 milhões, esqueci-me até de pôr 1.000. 15 mil milhões. Não gastámos um cêntimo, ok? Mas já nos estão a preparar para 15 mil milhões, ou seja, outra Covid, como eu vos disse. Bugalho, na Universidade do PSD, veio ontem dizer que Costa é amigo de Portugal. Costa é amigo de Portugal. Eu não sei porque é que o PSD se candidatou contra o PS. Não sei, é isso que lhe pergunto. Porque é que ele se candidatou pela AD? Se Costa é amigo de Portugal, então não há maneira de nós nos candidatarmos contra ele. Temos que nos candidatar ao lado dele, não é? Aqui está a prova que PS e PSD, ou seja, PS2, são iguais. O próprio candidato número 1 à Europa diz que Costa é amigo de Portugal. Para quê? Para legitimar o negócio, a negociata, o cambalacho. Eu apoio-te a ti e tu a seguir apoias-me a mim. Eu mando Costa para a Europa e bato-lhe palmas, até para desaparecer, daqui para fora, e depois Costa manda Maserati apoiar o orçamento, ou pelo menos não votar contra. Mas, como disse há pouco, vai correr mal. Vai correr bastante mal. E deixo-vos com este vídeo do professor Tiago Maia, que mostra com dados, com gráficos oficiais, que afinal o Atlântico sofreu um grande arrefecimento. O brasileiro chama-lhe resfriamento, nós chamamos arrefecimento. E como é que isso nos afeta? Vejam este vídeo, está na minha página de Facebook, numa das 4 que eu tenho. Vejam este vídeo porque ele explica cientificamente tudo. Este sim que é cientista. Não é jornaleco, não é comenteco, não é opineco e não é badameco. É um cientista brasileiro dos mais reconhecidos, como por exemplo o Ricardo Felício, o João Malion e todos os outros que foram silenciados pelas redes sociais, quando tentaram explicar que não é bem assim como nos contam e pelo contrário, entre um aquecimento que nos dá civilização e desenvolvimento e um arrefecimento global que nos vai dar certamente a morte a 99% da humanidade nos primeiros 10 a 15 anos, é preferível um bocadinho mais de calor, porque assim todos vivemos. Caso contrário, o nosso futuro é tão grande como o de António Costa na Europa. Um grande abraço e até à próxima.